fazer visitas. E algumas vezes a gente vai longe, outras mais perto, né? Estivemos, por exemplo, há 2 semanas atrás na igreja de Rio dos Sinos, estive ali visitando com o pastor durante todo o dia. Depois, na semana anterior, semana passada, eu estive em Turuçu, ali visitando. Não sei se você sabe, Turuçu dá quase 300 quilômetros de Porto Alegre. Estivemos lá visitando, dá 200 e poucos quilômetros. E no dia de hoje, então, estivemos aí com o pastor Israel, de modo que é uma alegria estar com vocês hoje aqui à noite. Eu quero convidá-los a fechar os olhos mais uma vez, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, ok? Querido Pai, muito obrigado porque estamos aqui para estudar a Tua palavra. Muito obrigado pelas Tuas orientações que estão contidas nela. Agora nós pedimos que, de modo especial, com a pessoa e obra do Teu Espírito, clarifique as Tuas verdades para nós. Nos ajudes a compreender corretamente os Teus interesses, as Tuas vontades, os Teus desejos para a nossa vida. E que, de modo muito especial, todos nós coloquemos em prática as verdades aqui aprendidas. É o que nós te suplicamos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Texto bastante conhecido, mas que tem algumas coisas importantes para nós. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Esse texto, ele fala da palavra de Deus. E a mensagem dessa noite tem a ver com isso. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Veja o que diz aí. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Até aqui. Pedro, amigos e irmãos, ele apresenta aqui 2 declarações, no mínimo, bombásticas. A primeira, que é repetida na segunda vez, ele diz assim: nenhuma profecia provém de particular elucidação. Nenhumazinha sequer. O que Pedro está dizendo aqui para você hoje à noite e também para mim é simples, é direto e é ao ponto. O que ele está dizendo é o seguinte: nada do que está na Bíblia veio da cabecinha de alguém. Entendeu? É isso que ele está dizendo. O profeta até poderia ter uma ideia, até poderia ter um pensamento, ele até poderia pensar em escrever alguma coisa, mas se não fosse da vontade de Deus, não aparecia na Bíblia. E não aparece na Bíblia. Ok? Ele repete essa informação agora de uma maneira ainda mais forte, no início do verso 21, onde ele diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Tem muita gente por aí que chama a Bíblia de um livro humano. Já viu isso aí? E eles dizem assim: não, o papel aceita tudo. E tudo que está na Bíblia veio da cabeça de homens e tal, e a gente não pode acreditar. Já viram essa história por aí? Esses indivíduos estão equivocados. E por que estão equivocados? Porque Pedro está declarando aqui que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Eu queria parar um pouquinho aqui agora e mencionar algo importante para você. Se tudo que está na Bíblia é vontade de Deus, então quantos por cento da Bíblia é palavra de Deus? Quantos por cento? 100. Quantos por cento? 100%. Então observe, tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Algumas pessoas por aí, elas fazem o seguinte, olha só: não, isso aqui é Paulo que falou, isso aqui é Pedro que disse, agora isso aqui é Jesus. E o que Jesus falou vale mais do que o que Pedro disse, do que o que Paulo disse lá. Está certa essa argumentação? Não. Sim ou não? Não. Errada. Mas por que está errada? Porque Pedro diz que tudo que está na Bíblia não veio da vontade do homem. Paulo disse lá em Tessalonicenses o quê? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura.
não é um pedacinho aqui, não é isso aqui, não é aquilo lá. Tudo que está na Bíblia vale a mesma coisa. Tudo é vontade de Deus. Agora, nós precisamos fazer uma distinção. Nem tudo que está na Bíblia se aplica para os meus dias. Entende? Vou dar um exemplo bem fácil e bem simples. Agora na porta ali, ninguém ficou dando beijo no meu rosto. E eu não fiquei beijando ninguém também. Imagine se no Brasil o pastor Israel começar a beijar todos os irmãos e irmãs ali no rosto, na saída. O que você acha que vai acontecer? O que vai acontecer, pastor Israel? No mínimo isso, né? E vai apanhar dos outros também, né? Amigos, eles faziam isso na igreja. Na igreja de Corinto, eles faziam isso, chamado de ósculo santo. Se beijavam. Agora, por que não se faz isso hoje? Porque isso não está ligado à nossa cultura. Correto? Quem beija os outros aí são os argentinos, né? O Maradona que fica dando beijo no rosto de pessoas por aí, inclusive de homens. Então observe, não é porque tudo que está na Bíblia é palavra de Deus que eu devo fazer tudo que está na Bíblia. Algumas coisas que estão na Bíblia, elas estavam ligadas a um contexto. Outro exemplo, e não entendam mal o que estou dizendo aqui. Algumas coisas estavam ligadas a um contexto. Outro exemplo, o exemplo agora é do véu na igreja. As irmãs aqui não estão de véu, certo? Por que a igreja não faz esse negócio de usar véu? Por quê? Sendo que 1 Coríntios capítulo 11 fala que as mulheres usavam véu na igreja. Por que não usamos? Porque isso estava ligado à cultura da época. Correto? A cultura da época. Então, quando você ler a sua Bíblia, querido irmão e amigo, faça essa distinção. Quem é que vai fazer essa distinção? Quem? A Bíblia. A Bíblia vai fazer essa distinção. Mas antes de eu explicar como que a Bíblia faz a distinção, eu tenho algumas perguntas para vocês. Deus é perfeito, sim ou não? Sim. Você é perfeito, sim ou não? Deus tem pensamentos muito maiores, muito melhores, muito mais espetaculares que os seus, sim ou não? Sim. Você consegue entender sozinho a mente de Deus, sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Não dá. Então é por isso que Deus fez o que continua aí no verso 21. O que Deus fez? Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Deus falou. Mas na linguagem de quem? Na linguagem de quem? Dos homens. Mais de 40 autores em mais de 1.600 anos, ou aproximadamente 1.600 anos, incluindo homem, mulher, rico, pobre, gente que era judeu e gente que não era judeu, escreveram a Bíblia. Para quê? Para que você pudesse entender a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na linguagem de quem? Dos homens. Outro ponto importante aqui para nós nessa noite, irmãos. A Bíblia não foi escrita originalmente em português. Não foi? Ah, pastor, foi escrita em que idioma? Hebraico, aramaico e grego. Grego no Novo Testamento, hebraico e aramaico no Antigo Testamento. Aliás, Daniel é o livro que apresenta, por exemplo, aramaico no meio. Eu não consigo entender o livro de Daniel se eu não tiver uma noçãozinha de hebraico e aramaico. Não dá para entender outro livro da Bíblia se eu não conheço um pouquinho dos idiomas originais. Correto? O que nós temos hoje são traduções da Bíblia. Traduções. O que você tem aí na sua mão é uma tradução. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Toda tradução é uma interpretação. Toda tradução. Certo? Toda tradução é uma interpretação. O que é uma interpretação? Quando o indivíduo vai traduzir alguma coisa, ele precisa encontrar a melhor palavra no idioma que ele vai traduzir da palavra que ele está lendo lá. Só que a palavra que ele está lendo, às vezes, ela tem uma gama de significados. Ela tem uma série de significados. Correto? E se eu não prestar atenção nisso, se o tradutor não prestar atenção nisso, ele pode gerar problemas.
Vou dar um exemplo. A palavra grega pneuma, palavra espírito, ela pode ser traduzida por espírito, por vento, por brisa, por sopro. Tudo isso é tradução da palavra pneuma. O tradutor aí, na hora de traduzir, ele vai escolher a palavra que ele vai usar. Certo? Então, numa tradução pode dizer espírito, na outra pode dizer sopro, na outra pode dizer brisa, na outra pode dizer vento. Certo? De certo modo, isso não interfere na interpretação, porque vento e espírito é a mesma coisa no final das contas. Mas, algumas pessoas, às vezes, elas encontram problemas nisso. Vou dar um exemplo. O texto que nós encontramos em Eclesiastes capítulo 12, você lembra o que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, verso 7? E o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Algumas pessoas acham que esse espírito, porque está traduzido como espírito, que na realidade é vento, é ar, é sopro, eles acham que esse espírito é um fantasminha que vai para lá, que é uma alma desencarnada, dizem alguns. Por quê? Porque não compreendem a tradução. Não compreendem. Veja, eu vou dizer para vocês o seguinte: as duas melhores traduções em português da Bíblia, anotem aí se vocês quiserem, as duas melhores, Revista e Atualizada, segunda edição, e Nova Versão Internacional. Pastor, eu tenho a Bíblia Revista e Corrigida. Não é boa essa tradução. Pastor, eu tenho a Bíblia na linguagem de hoje. Não é boa essa tradução. Eu tenho a Bíblia King James. Péssima tradução. Não é boa. Eu tenho a Bíblia contemporânea. Não é boa essa tradução. Não é. Pastor, é o senhor adventista? Pastor, ele disse que inventou isso aí? Não. Vá na internet e pesquise lá, escreva lá quais são as duas melhores traduções para o português da Bíblia Sagrada. Você vai ver o que eu estou te falando. Revista Atualizada, segunda edição, Nova Versão Internacional. Ok? Então, quando vai se estudar a Bíblia, eu preciso levar em consideração isso aí. Correto? Eu não posso chegar lá e dizer assim, não, eu sei aqui, eu vou me virar agora e vamos ver o que o Espírito Santo vai me dizer. Não é assim que se estuda a Bíblia. Eu preciso do Espírito, claro, porque a Bíblia é um livro divino. Sem oração, sem Espírito, ninguém vai interpretar a Bíblia. 2, eu preciso de ferramentas humanas. Eu preciso saber um pouquinho de ler o contexto. Eu preciso saber um pouquinho de gramática do português. Mas por que eu preciso saber de gramática? Porque a Bíblia apresenta algumas coisas. Vou só dar um exemplo para vocês aqui. Um exemplo. Olha o que diz o verso 20 e o início do verso 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Aí ele vai explicar isso. O que ele quis dizer com isso? Aí ele usa a primeira palavrinha do verso 21, qual é? O que é o porquê ou o pois? É uma conjunção explicativa. Pastor, o que é uma conjunção? Traduz isso aí para mim. Uma conjunção, amigos, é uma ponte que liga essa frase aqui àquela outra ali. Uma ponte. Qual é o nome da ponte? Conjunção. Entenderam? Existem conjunções adversativas, explicativas, uma série delas. Eu estou só citando duas aqui. Então observe o que está acontecendo. Se você quer interpretar a Bíblia, você precisa prestar atenção nisso. Outra coisa que você precisa prestar atenção ao ler a sua Bíblia, meu amigo: as palavras mudam de significado de acordo com o contexto que são utilizadas. Quer? Eu vou te dar um exemplo. Observe. O que é um gato? Quem pode me dizer o que é um gato? Todos. O que é um gato? Um animal. Está correto, mamãe? É um animal. Gato é um animal. Agora, quando eu chego em casa, minha esposa olha assim e diz: chegou meu gato. Fala a verdade, né? Gato é um rapaz bonito também. Agora, se você perguntar lá na delegacia aqui de Viamão o que é um gato, o que o delegado vai te dizer? Um ladrão, bandido. Se você ligar lá no presidente do São Paulo Futebol Clube, lá de São Paulo, e perguntar assim para ele: meu amigo, o que é um gato? Sabe o que ele vai te dizer? Ele vai dizer assim: gato é o Sandro Hiroshi. Sandro Hiroshi? O Sandro Hiroshi era um jogador do São Paulo que tinha 18 anos e mentiu que tinha 16. Gato, mentira no futebol. Gato também é roubo de luz. Se você perguntar para o gerente da CE o que é um gato, é o quê? Um roubo de luz. Então deixa eu perguntar para você agora aqui, ó,
na tampa, aqui como diria um amigo meu. O que é um gato? O que é um gato? Tudo isso é um gato. É um animal, é um rapaz bonito, é roubo de luz, é mentira no futebol. Tudo isso é gato. Agora eu pergunto para vocês, de que gato que eu estou falando? Depende. Depende do quê? Do que depende? Do contexto da frase. Se eu disser assim, olha, eu estava no zoológico e passei por um gato, provavelmente eu estou falando do quê? De um animal. Eu não vou achar um outro homem bonito. Eu não vou dizer que vi um ladrão. Raramente vou dizer isso. Entende? Então estou me referindo a quê? A um gato animal. Então a gente tem que prestar atenção nisso quando lê a Bíblia. Porque, por exemplo, algumas pessoas dizem, não, graça sempre significa favor imerecido de Deus. Em todos os textos da Bíblia que aparecer a palavra graça significa isso. Nem sempre. Leia o contexto. O que é o contexto, irmãos? O que é o contexto? O contexto são versos anteriores e versos posteriores. Versos acima e versos abaixo. Isso é o contexto. Agora, se só isso fosse o contexto, aí a coisa seria tão simples. Mas tem um contexto amplo das coisas. Tem um contexto, às vezes, de um capítulo, de 2, 3. Vou só dar um exemplo para vocês aqui. 1 Coríntios, capítulo 8. Do capítulo 8, verso 1, até o capítulo 11, verso 1. Gasta 3 capítulos. Paulo fala de um tema só. Em 3 capítulos ele fala só de um tema. Qual é o tema? Carne sacrificada a ídolos. Não dá para entender o capítulo 11, verso 1, se eu não li o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10. Não vai dar. Eu vou falar bobagem. Certo? Eu vou entender besteira. Porque eu não li todo o contexto. Agora, dentro da Bíblia, nós temos alguns tipos de literatura. Por exemplo, Gênesis é o quê? Um livro histórico. O que é um livro histórico? Ele conta a história do povo de Israel, da origem do planeta e tal, e tal, e tal, e tal. O livro de Jeremias. Que característica tem o livro de Jeremias? É um livro profético. De um profeta. Certo? Também é histórico, mas também tem algumas profecias. O livro de Isaías tem a mesma coisa. Certo? O livro de Daniel, por exemplo. Que tipo de livro é o livro de Daniel? Literatura apocalíptica. Certo? É um livro apocalíptico. O que é um livro apocalíptico? É um livro que fala do tempo do fim. Certo? Fala do presente, mas a ideia é apontar para o futuro. Ok? No Novo Testamento nós temos um livro apocalíptico que é o Apocalipse. Agora, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. O que esses 4 são? Evangelhos. Evangelhos. Nós temos, por exemplo, as cartas de Paulo. O que elas são? Cartas. São cartas. Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Tudo isso aí é carta. Os salmos são o quê? Cânticos do povo de Israel. Provérbios é o quê? Literatura sapiencial. O que é literatura sapiencial? É um tipo de livro que ensina você a ter uma boa vida. Quer ter boa vida? Leia o livro de Provérbios, leia o livro de Jó. Leia esses livros. Eclesiastes são literatura sapiencial. Agora, observe aqui o que acontece. Quando eu quero entender o livro, por exemplo, de Jeremias, o que eu tenho que fazer para entender o livro de Jeremias? Me digam aí, me ajudem. O que eu tenho que fazer para entender o livro de Jeremias? Primeira coisa, ler o livro. Primeira coisa é isso. Se eu quero entender o livro, eu preciso ler o livro. De ponto a ponto. Pastor, mas são muitos capítulos. Leia o livro. 1 verso, 2, 3, valendo. Preste atenção aos detalhes. Preste atenção às palavras que se repetem no texto e entenda o que está acontecendo. Agora, se eu vou ler Provérbios, você já percebeu, não sei se já reparou, que Provérbios não dá para eu ler corrido. Porque daqui a pouco está falando da mulher adulta, daqui a pouco ele fala de roubo, daqui a pouco ele fala da formiga, daqui a pouco ele fala de trabalho, daqui a pouco ele fala de dinheiro. Ele mistura os assuntos, correto? Então você tem que separar. Aqui fala desse assunto, aqui fala desse outro, aqui fala desse outro, para você poder entender o livro. Quando você vai estudar Daniel e Apocalipse, aí você tem que prestar atenção em outra coisa, que eu vou explicar agora. Os livros são altamente simbólicos. Entendeu? Altamente simbólicos.
eu não posso pegar o livro de Daniel, o livro do Apocalipse, e ler lá uma coisa e entender que é literal. Eu não posso fazer isso. Vou dar um exemplo. Uma prostituta embriagada com o sangue das testemunhas e dos santos é uma mulher literal tomando um cálice de sangue puro assim? O que você acha? Primeiro que um cálice só não dá para botar todo o sangue de testemunhas e cálice. É impossível que seja literal. Impossível. Ah, mas é literal, pastor. É literal porque eu acho. Você pode até achar, mas não é. Não tem como ser. É impossível. Ok? Outra coisa. Você lê lá, por exemplo, sobre o texto que diz assim: eu estava olhando e de repente veio um anjo forte, poderoso, e esse anjo fez isso. Você tem que ler o contexto para saber se é literal, se é simbólico. Você tem que analisar com calma, tranquilidade. Ok? Então lembre-se, leve em consideração isso aí. Outra coisa que eu quero dizer para vocês: é impossível entender Daniel se eu não entendo o Apocalipse. É impossível entender o Apocalipse se eu não entendo Daniel. Vou te dar alguns exemplos. Diga, irmã. O senhor falou que Apocalipse não é literal, né? Nem tudo é literal, a maioria é simbólica. Ah, a maioria. Quase tudo. É uma linguagem altamente simbólica. Né? Como? Os 1000 anos, como é que fica? Veja, vou explicar isso com tranquilidade para vocês. Observem. A linguagem é altamente simbólica. Mas nem tudo é simbólico. Entendeu o que eu quero dizer? Vou dar um exemplo. Vou pegar o livro de Daniel, por exemplo. Eu vi um leão. E esse leão era assim, assim, assado. Era um leão verdadeiro? Não. É um império. É uma linguagem simbólica, mas o evento é real. É literal. Os 1000 anos se enquadram nisso. Se você ler a história ali dos 1000 anos, você vai perceber o seguinte: toda linguagem é simbólica. Mas o tempo, por exemplo, é literal dentro do contexto. Você prestar atenção, você vai ver isso. Aliás, o livro do Apocalipse, ele faz isso. Às vezes ele dá um número em dias e depois ele está se referindo a anos. Às vezes ele cita meses, por exemplo, 42 meses. Se refere a quê? A anos. São 1260 anos. Certo? Você pegar 42 e multiplicar por 30 vai dar 1260. É o mesmo período de 1260 dias. Compreendeu? Então a linguagem é simbólica e alguns eventos são literais. Agora, não é eu que defino se é literal ou se é simbólico. Não sou eu. Por quê? É a Bíblia. Vou explicar para vocês isso. Hoje nós temos 45 mil placas de igreja ao redor do mundo. 45 mil placas de igrejas cristãs. Todas elas dizem assim: o Espírito Santo me diz tal coisa. Nós cremos assim. Aí tu vai na outra e diz assim: o Espírito Santo me disse tal coisa, que não bate com aquele outro. Aí tu vai na outra, o outro diz assim: o Espírito Santo me disse tal coisa, que não bate com nenhum dos outros dois. Aí tu vai na outra, ele diz assim: o Espírito Santo me disse tal coisa, que não bate com nenhum dos três e com nenhuma das outras 40 e poucas mil. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, honestamente, logicamente. Esqueçam a Bíblia e só me dizem questão de lógica. Dá para acreditar nesse Espírito Santo, sim ou não? Dá ou não dá? Não. Por que não dá para acreditar nesse Espírito Santo? Me ajuda. Porque para cada um ele fala uma coisa. É aquela história assim: eu chego para ti e digo uma coisa, chego para ela e digo outra coisa, chego para ti e digo outra coisa, chego para ti e digo outra coisa. Meu amigo, esse cara é complicado. O problema não é o Espírito Santo. Não é. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas estão querendo interpretar a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você claramente aqui, querido irmão e amigo, hoje à noite. Isso vale para vocês e vale para mim e para o pastor Israel. Não é seu direito e nem meu interpretar a Bíblia. Gravou bem o que eu falei? Vou repetir a frase. Não é seu direito e nem meu interpretar a Bíblia. Não, pastor, agora sim eu vou embora, não vou mais ir na igreja, porque como é que o senhor acaba de dizer que não posso interpretar a Bíblia, que isso não é meu direito, então como é que eu faço? Quem tem que interpretar a Bíblia, sabe quem é, querido irmão? Quem? A Bíblia. A Bíblia. Não tente interpretar a Bíblia, porque se você fizer isso, você vai cair no mesmo erro que esse pessoal caiu aí. Porque eles vão ler a Bíblia e dizem assim: ó, tem uma igreja, não sei se vocês sabem, que o nome dela é a Igreja do Cuspe de Jesus. Conhece essa daí? É sério?
Eu tenho uma lista lá em casa de nomes das igrejas. Essa daí é uma das mais engraçadas. Cuspe de Jesus. Um dia Jesus fez um lodinho no chão, um cuspe, não é guspe, é cuspe, e ele mandou o indivíduo se lavar no tanque de Siloé e depois ele voltou a enxergar. Correto? E aí eles fundaram uma igreja com base nisso. Tem a igreja Bola de Neve, tem a igreja Assembleia não sei do que, tem a igreja... Aí tu pergunta para eles, como é que fundou essa igreja? Como é que surgiu essa igreja? Todos eles dizem a mesma coisa. Eu já conversei com vários deles, e você pode fazer um teste um dia. Eles dizem assim, a gente começou a estudar a Bíblia, começamos a ver isso, tal, e nós concluímos que isso aqui é isso aqui. E lá não pregava isso e a gente saiu fora. Desse jeito. Qual foi o problema desse pessoal? O problema é que eles não deixaram a Bíblia se interpretar. Eles tentaram interpretar a Bíblia. Se eu fizer isso, eu vou cair no mesmo problema. Correto? Então veja, o senhor não é pastor, o senhor não formou em teologia, sim, tudo isso. Mas eu não tenho esse direito. Como é que eu deixo a Bíblia se interpretar? Vou explicar para vocês. Como? Algumas coisas. Primeira coisa que eu tenho que analisar é que versão da Bíblia eu estou utilizando. Aquela é uma boa versão da Bíblia? Porque se eu estou utilizando uma versão ruim da Bíblia, o primeiro problema que eu vou ter é que essa versão vai me levar a ter conclusões erradas, porque ela não é boa. Entendeu? Então, a primeira coisa é essa. Número 2. Se eu quero entender mais a fundo a Bíblia, em algum momento, eu vou precisar recorrer aos idiomas originais da Bíblia. Certo? Pastor, eu não sei grego, eu não sei hebraico, eu não sei aramaico, então quer dizer que eu não posso da Bíblia? Pode. Mas, em algum momento, você vai ter que ir na internet, você vai ter que conversar com o pastor, você vai ter que conversar com um especialista no idioma, para você entender aquele verso, porque senão você não vai entender o verso. Pastor, me dá um exemplo claro. Vou te dar um exemplo claríssimo agora. Hebreus 9:12. Um exemplo claro aqui. Lá na sua Bíblia aí, na versão revista atualizada, vai dizer assim, ó, Jesus entrou uma vez por todas no Santo dos Santos. Hebreus está falando da ascensão de Jesus ao céu. Então quer dizer que Jesus saiu daqui da terra e foi direto para o lugar santíssimo lá no céu? Isso quebra a doutrina adventista, que diz que ele entrou no lugar santíssimo no dia 22 de outubro de 1844. Então nós estamos errados e a Bíblia está certa. É isso? Não é isso. Mas como é que o senhor sabe, pastor, que não é isso? Isso é muita petulância sua dizer que não é. Vou te explicar. Você abriu uma Bíblia em grego, e eu, para quem não sabe, tenho aqui no meu celular uma Bíblia em grego. Se você quiser eu posso ler para você, está aqui. Eu vou até mostrar aqui para você. E eu tenho a Bíblia em grego lá em casa. Uma das minhas Bíblias é em grego. Aqui, no texto grego, está uma palavrinha, ou uma expressão. Deixa eu abrir aqui, Hebreus capítulo 9, verso 12. Olha aqui. A palavra que aparece aqui é a palavra ou a expressão tahagia. A palavra hagios no grego significa santo. Quando o escritor bíblico, está aqui, se alguém quiser olhar, eu posso mostrar. Quando o escritor bíblico ia escrever para falar do santo dos santos, lugar santíssimo, você pode ler todo o livro de Hebreus aí, aparece várias vezes, eu posso mostrar para você no original grego. A expressão que ele usava era Hagia Hagion, santo dos santos. Quando ele ia se referir a todo o santuário, ele usava a palavra Tahagia. Entendeu? Qual é a palavra que aparece aqui no capítulo 9, verso 12? Tahagia. Jesus entrou aonde? O que Hebreus está dizendo? Jesus entrou aonde? Aonde? No santuário. Não tem nada de lugar santíssimo. Mas por que, pastor, então traduziram no lugar santíssimo? Primeira pergunta que eu faço para você. Você olhou todas as versões em português? Se você conferir as versões em português, você vai ver que tem algumas versões que não traduzem Santo dos Santos. Elas traduzem o quê? Santuário. Então você, quando ler essas duas versões, uma diz Santo dos Santos, a outra diz santuário, naturalmente você que é uma pessoa inteligente vai pensar o quê? É uma questão de
tradução e interpretação. Aí a segunda pergunta que você deveria se fazer, você é uma pessoa inteligente, é a seguinte: qual das duas é a melhor tradução? Aí o que você vai fazer? Você não entende de grego, você vai ter que falar com o pastor, você vai ter que pesquisar na internet, você vai ter que falar com um especialista no idioma grego para que ele te explique. Vai ter que procurar uma gramática e ler e estudar por si mesmo. Aliás, eu recomendo para você que quer estudar os idiomas bíblicos, há gramáticas espetaculares. E eu recomendo que você leia, estude, correto? Para você poder ter uma ideia. Então veja, precisamos conhecer a literatura que estamos lendo, primeiro as versões da Bíblia, segundo, ter uma ideia. Em algum momento vamos precisar consultar o idioma original, em algum momento, não significa que eu tenho que ser especialista. Terceiro item aqui: leve em consideração que tipo de livro você está lendo. Eu estou lendo Apocalipse, o jeito de interpretar Apocalipse não é o mesmo de interpretar Mateus. Mateus é tudo literal, Apocalipse é quase tudo simbólico, com algumas questões literais, certo? A linguagem é simbólica. E aqui eu queria me aprofundar um pouquinho em Daniel e Apocalipse. Eu queria mostrar para vocês algumas coisas importantes. O livro de Daniel e Apocalipse, ele tem uma linguagem simbólica que só pode ser interpretada à luz do Antigo Testamento. Só para você ter uma ideia, vou falar do Apocalipse aqui em especial agora, a partir de agora, nos minutos finais da mensagem, para você entender um pouquinho mais sobre isso. O livro do Apocalipse tem 404 versos. Você pode contar aí na sua Bíblia se você quiser. 404 versos. Desses 404, 278 fazem referência praticamente explícita ao Antigo Testamento. O que significa isso? É impossível entender o Apocalipse sem entender o Antigo Testamento. Impossível, não vai dar. Outra coisa importante, no Apocalipse aparecem muitos números. Vou citar para vocês. Aparece o número 3, aparece o número 7, aparece o número 10, aparece o número 12, aparece o número 144 mil, aparece os 1000 anos, aparece 1260 dias. O livro é altamente numérico. E alguns dizem assim: não, no Apocalipse tem a cabala, por isso tem número, é numerologia. Não tem nada a ver isso aí. Por que se usa números? Os números facilitam a compreensão das pessoas. Por exemplo, por que o número 7 é o número da perfeição? Você já se perguntou isso? Por quê? Quantos números compõem a Trindade? Quantos? 3. Quantos pontos cardeais tem no planeta? 4 mais 3 dá quanto? Está aí a explicação. Por que é o número perfeito? É o número da soberania de Deus no planeta. Compreendeu? Então vejam, amigos, o número 7 é o número da semana, sétimo dia é o dia do sábado. Então vejam, 7 eram as festas em Israel, o número 7 indica perfeição, plenitude, certo? Outra coisa importante aqui no livro do Apocalipse: o livro do Apocalipse, ele apresenta códigos que ele mesmo decifra. Observe o que estou dizendo. Ele apresenta códigos que ele mesmo decifra. Exemplo: vi uma mulher assentada sobre muitas águas. Apocalipse 17:1. O que significam as águas? Apocalipse 17, 12 e 13 diz que as águas são povos, nações, multidões. Ele explicou o símbolo. No capítulo 1, verso 20, diz assim: eu vi 7 estrelas e 7 candeeiros. E ele mesmo diz: as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele explica. Outra coisa, os símbolos do Apocalipse, que não são explicados no Apocalipse, eles são algumas vezes explicados em Daniel. Eu quero só fazer uma pergunta para vocês aqui. Me expliquem por que a besta tinha 7 cabeças. A besta de Apocalipse 13, a besta de Apocalipse 17. Por que ela tinha 7 cabeças? Me expliquem aí. Pensem um pouquinho. Por que ela tinha 7 cabeças? Vou explicar para vocês. Quantas cabeças tinha o leão lá de Daniel 7? Quantas? Me digam. 1 cabeça. Quantas cabeças tinha o urso de Daniel 7? Quantas? 1. Quantas cabeças tinha o leopardo de Daniel 7? Quantas? 4. Quantas cabeças tinha o animal terrível e espantoso? 1. Quantas deu aqui? Quantas deu? 7. Leia Apocalipse capítulo 13, verso 2. E viu uma besta que era semelhante ao leão, que tinha pés de urso,
e como leopardo, é a mesma besta, ou a mesma descrição do Apocalipse de Daniel 7. Então, uma coisa chama... Então, vejam, amigos, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, para a gente entender. Ok? Outra coisa importante, o livro do Apocalipse, ele faz contrastes. Vou dar alguns exemplos. Nós temos um dragão, ele contrasta com quem? Com o leão da tribo de Judá, ou com o cordeiro. Um representa Jesus, o outro representa o diabo. Nós temos duas mulheres no Apocalipse. Uma representa a igreja verdadeira, Apocalipse 12. Outra representa o quê? A igreja falsa, Apocalipse 17. Nós temos no Apocalipse duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Ou você está numa, ou você está na outra. Então, o livro tem contrastes. A gente precisa prestar atenção nesses detalhes. Prestar atenção nesses detalhes. Ok? Senão, será praticamente impossível compreender o livro do Apocalipse ou compreender a Bíblia. Pois não. Pastor, a gente tem observado bastante detalhes. Só que um que está mais intrigando assim é Apocalipse 11. Isso aí. Correto. Apocalipse 11 para mim. Então veja. Leia o contexto. Não se esqueça, Apocalipse 11, ele é uma sequência do Apocalipse 10. O Apocalipse 11 ele se retrata praticamente em todo o Apocalipse. Sim, o Apocalipse 11 ele mostra um evento. Eu vou explicar em poucas palavras Apocalipse 11 para vocês. Poucas palavras. 1260 dias é o tempo, certo? Que as duas testemunhas vão profetizar vestidas com um pano de saco, certo? Essas testemunhas vão ser mortas em um momento, por uma besta. Quem é a besta? A besta que emerge do abismo. Aí no verso 7 está escrito isso. Outro sinal identificador do tempo, 1260 dias e uma besta que emerge do abismo que vai matá-las. Correto? Então, observe o que está acontecendo aqui. Um tempo específico e um grupo específico, ou uma besta específica que vai acabar com eles. Está claro isso para você? Então, nós não podemos pensar que não, agora as duas testemunhas, isso, aquilo. Não, amigos, está falando de um tempo específico. Quando começaram os 1260 anos? Quando começaram as 2300 tardes e manhãs. É um período das 2300 tardes e manhãs, está envolvida nesse período, dentro desse período, correto? Quando é que terminaram as 2300 tardes e manhãs? Quando? Vocês lembram? 1844. O livro de Daniel, lá no capítulo 12, apresenta mais dois períodos. 1290, 1335. Quando a gente vai para a história, e aí a gente começa a entrar no Apocalipse, a gente começa a perceber uma coisa. Esses 1260 dias, eles estão ligados à perseguição da besta. Certo? A besta surge do abismo e acaba com esse pessoal. Certo? Durante o período de 1260 dias. Que nós sabemos que são o quê? Anos. Eu vou dar só mais uma explicada antes da gente entrar de novo no texto, uma coisa para vocês. O livro de Daniel e Apocalipse, ele apresenta uma coisa importante. Ele miniaturiza as visões. Entenderam bem? Aí já estou te explicando alguns detalhes aí. Miniaturiza as visões. 2000 anos, 1260 anos. Se eu tiver uma visão e ver o que vai acontecer em 1260 anos, eu vou conseguir gravar tudo, sim ou não? Me ajudem aí, sim ou não? Impossível. Você não grava nem o que aconteceu desde o dia que você nasceu. Se eu perguntar para vocês, tem coisa que vocês não lembram. E olha que tem gente aqui com 30 anos, com 20 e poucos anos. Não dá. Certo? Então observe, o que Jesus fez? O que Deus fez para facilitar para o profeta? Ele miniaturizou, ele tornou aquela visão uma espécie de maquete. Quando você entra nessa igreja, vamos dizer que essa igreja estivesse em construção, uma reforma. Ali na porta teria uma maquete ou uma foto indicando como que a igreja ficaria daqui a alguns meses, correto? Você vê o mini e daí você consegue ter uma ideia do macro, certo? Do total. Está claro para vocês isso ou não? Por que os dias nas profecias são... Por que os anos são dados em dias na profecia? Por exatamente o que eu acabei de explicar. Miniaturização do tempo. Então, 1260 dias significa o quê? 1260 anos. Pastor, como é que eu sei disso? Como é que é real isso aí?
Um exemplo, Daniel 8, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. O verso 17 diz assim: olha, essa profecia se refere ao tempo do fim. O verso 19 se refere ao tempo do fim. O verso 21 se refere ao tempo do fim. Ora, meu amigo, se é o tempo do fim, então não pode ser dias literais, tem que ser dias o quê? Simbólicos, anos. Porque lá de Daniel para cá não passaram só 2.300 dias, passaram mais de 2.300 anos, inclusive. Então, meu amigo, tem gente querendo ver chifre em cabeça de cavalo. Não vai dar. Primeira coisa, os dias são simbólicos. Dias se tornam em anos, correto? A besta que emerge do abismo. A gente não sabe quem é essa besta à primeira vista, mas essa besta é um poder perseguidor. O verso 8 aí diz que essa besta matou o pessoal e colocou em uma cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E ali foi crucificado o Senhor. Quando a gente estuda a história de Sodoma, qual é a característica principal de Sodoma? Porque o texto diz espiritualmente. Eu não posso entender que Sodoma literal. Sodoma literal nem existia no tempo de João. Já foi queimada há muitos anos atrás. É espiritual. Qual é a característica da cidade de Sodoma? Qual era a característica? Pecado de quê? Prostituição. Há uma palavra técnica para isso que é licenciosidade. Homem com homem, mulher com mulher. Era uma esculhambação lá. Certo? Qual era a característica mais importante do Egito? Qual era? Ateísmo. Por que ateísmo? Abra a Bíblia em Êxodo capítulo 5. O que está escrito aí no verso 1? Ou no final do verso, agora não lembro aqui no final do capítulo. Na parte do capítulo aqui, deixa eu ver, já vou dizer para você o verso aí. Êxodo capítulo 5, verso 2. Respondeu o faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Ateísmo. Não confio em Deus, não acredito em Deus, não estou nem aí para Deus. Ateísmo. Então observe, as duas testemunhas estão envolvidas em uma perseguição, elas vão ser mortas e elas vão ser colocadas em uma cidade que espiritualmente tem duas características: prostituição e o que mais? Ateísmo. Ok? No verso 3 aí, e 4 do Apocalipse 11, diz que as duas testemunhas também são 2 oliveiras e 2 candelabros. Ora, o livro do Apocalipse já disse que candelabro é o quê? Igreja. Certo? Agora, a igreja faz o quê? A igreja prega. Prega o quê? O que a igreja prega? A verdade. Se a gente continuar lendo aí em Apocalipse 11, diz o seguinte, que as duas testemunhas receberam autoridade para fechar o céu, e é uma referência a Elias, para que não chova, e também para fazer o mar se tornar em sangue, uma referência a Moisés. Ora, Moisés e Elias, quem entende um pouquinho de judaísmo, sabe que Moisés e Elias eram duas figuras muito importantes que representavam todo o Antigo Testamento, ou toda a Bíblia. Entendeu? Não é Elias literal que vai voltar, não é Moisés literal que vai aparecer. As duas testemunhas não eram literais. Simbolismo, linguagem simbólica. Quem eram as duas testemunhas? A igreja pregando o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Isso aqui, Antigo, Novo Testamento, a Bíblia como um todo. Então a Bíblia tem importância aí na mensagem das duas testemunhas, e a igreja também está envolvida. Outra coisa importante para você: as duas testemunhas aí foram mortas. Mortas por quem? Por esse poder que é prostituto, que se prostitui e ao mesmo tempo é um poder ateísta. Quando a gente pega a história e começa a comparar, olha, 1260 dias. Quando é que começa esse período? Olha, o período da perseguição. Aí a gente sai um pouquinho da Bíblia e vai estudar a história, porque Apocalipse não se entende se não for pela história também. Você tem que dar uma olhada na história. A gente vai perceber que no ano 538, o Clóvis concedeu um poder ao imperador, o bispo de Roma. Se tornou também um líder político e religioso. A partir dali, o Papa mandava na igreja e no Estado. Que ano é isso? 538 depois de Cristo. Ok? De 538 mais 1260, calcula aí, que ano vai dar? 1798. O que aconteceu em 1798? O Papa
Pio VI foi aprisionado pelo general de Napoleão Bonaparte, Berthier, e ele morreu na cadeia. Certo? Essa aí, que está mencionada, isso que eu acabei de mencionar, também explica Apocalipse 13:3. Porque no Apocalipse 13:3 diz que a besta, em uma das suas cabeças, tomou uma paulada ferida de morte, morreu. Ah, mas então é a morte do Papa? Não, é a morte do poder papal, não da figura do Papa Pio VI em si, mas de todo o poder papal. Certo? Então veja, quando a gente estuda também a história, a gente percebe que ali nos meados do ano 1790 até 1798, aconteceu um evento mundial. Como é que é o nome desse evento? Revolução Francesa. O que aconteceu na Revolução Francesa? Orgias sexuais. Ninguém é de ninguém, está todo mundo a lavonteia. Número 2. Ateísmo claro. Ateísmo. Não são as duas características de Sodoma e Egito? Sim ou não? Está aí, está na história. Eles queimaram a Bíblia em praça pública, adoraram a Deus da razão e disseram: agora nós queremos mais saber de Bíblia. E nem de cristianismo, e nem de nada de Deus. Deus morreu para nós. E sabe quanto tempo durou a Revolução Francesa? 3 anos e meio. Leia aí o verso 8 e verso 9. O que diz aí? Que elas foram mortas por quanto tempo? Ficaram mortas? 3 dias e meio. 3 dias e meio em profecia é o quê? 3 anos e meio. Aí depois diz que Deus aparece e diz para elas assim: ó, subam para cá. Ressuscitou elas. Quer dizer então que essas duas testemunhas estão lá no céu, que são dois filhos. Não é literal, amigos. É a Bíblia voltando a ser impressa. Depois de 3 anos e meio foram criadas, e depois de um período, as sociedades bíblicas mundiais. Não tem os gideões internacionais que entregam Bíblia aí? Tem ou não tem? Tem. E aí a Bíblia está mencionando isso. Elas foram agora evangelizar pessoas. Quem evangelizando? A igreja de novo evangelizando com o poder da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada voltou a ser publicada. É isso que o texto significa. Mas a Bíblia não tem espírito de vida, não se coloca em pé. A Bíblia se pessoas assim. Quem dá o espírito de vida para a palavra? Deus, Espírito Santo. Não é Ele o Criador da palavra? Mas a Bíblia não, quando fala isso, fôlego de vida, assim como fala também no Hélio, né, que foi dado para Adão. Ele fôlego de vida. Quem se coloca em pé não é a Bíblia, é a pessoa. A igreja pregando a Bíblia. A Bíblia não pode ser pregada assim, ó, a Bíblia parada aqui vai pregar. É claro que existe a igreja, você está certo, a igreja vai pregar a Bíblia. Está correto? Agora vejam, amigos. Está claro isso para vocês? Você conseguiu compreender a ideia? A igreja pregando a Bíblia? Não. Não ficou claro para você? Não. Ficou claro só assim como Ok? Vejam, amigos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu vou repetir aquilo que hoje eu mencionei em alguns lugares. E quero deixar claro aqui para vocês. A gente tem que saber no que crer e por que crer. Sabe por que eu creio que as duas testemunhas são a igreja pregando a palavra de Deus e a palavra de Deus sendo pregada? Porque há evidências no contexto. Candelabro é o quê? Igreja. Elias e Moisés, duas figuras espirituais, representam o Antigo Testamento inteiro. Eu não posso negar essas evidências. Não posso. Não estou sendo lógico se eu fizer isso, entende? Agora é claro, eu não posso também querer entender vírgula por vírgula do texto. É isso aqui, tem que jambar aqui, tem que dar certo aqui, tá. Não é assim também. Ok? Então vejam, amigos, nós temos que saber no que cremos e por que cremos. Se você disser que não crê, eu confio, eu digo, tá bom, tu não crê. Agora me explica por que tu não crê, me explica no que tu crê. Não é o caso aqui, meu amigo, entendeu? Depois, uma outra hora, mas só para te entender. Então veja, nós temos que saber por que cremos e por que não cremos. Se alguém chegar para mim e dizer assim, ó, Colossenses 2,16 diz que o sábado foi abolido, eu quero dizer para você, por que diz isso? Ah, por isso. Não, meu amigo, eu vou te explicar aqui no contexto que não significa isso. Vou te explicar por que não significa. Está entendendo? Então a gente tem que saber no que crer e por que crer. Por que eu creio que a igreja adventista é a igreja verdadeira de Deus? Por que eu creio que os 144 mil é um povo espiritual que não é literal? Por quê? Que é um povo do tempo do fim. Por que eu creio nisso? Eu posso explicar. Por que eu creio que os 1000 anos são literais e não simbólicos? Posso explicar. Então a gente precisa ter certeza e segurança do que crê. Precisa ter isso? Pode falar. Tem coisas que a gente não discute. Sim. Mas assim, ó, o que eu acredito que falta para nós, e para muito tempo já, muito tempo. Uhum. Falta um pastor
explicar. Não, dando um curso Apocalipse. Ficava mantendo na igreja. Correto? Essa Não, é uma igreja boa. nova. Claro. Essa igreja é uma igreja nova. Claro que Sim. tem uns 3, 4 anos na igreja, mas são irmãos novos. Claro. Não, mas como é que é o teu nome? Vai. Vai. Eu acho que é uma boa sugestão, É cara. uma boa sugestão. Excelente mas, assim, sugestão. Acontece que as pessoas não querem mais estudar a Bíblia. Sim. Veja, eu acho que é uma ótima sugestão. Seminário do Apocalipse. Vamos estudar o livro do Apocalipse a fundo, com detalhes aqui na igreja. Toda a igreja aqui. Um pastor vai se reunir e vai dar o estudo. Entende? Para a gente tirar nossas dúvidas, para a gente perguntar o que a gente tem dúvida e ficar claro para nós. Veja, eu termino dizendo, e gostei da tua sugestão, termino dizendo para vocês o seguinte, amigos, temos que estudar a Bíblia. Agora, não se atreva a estudar a Bíblia se você não tem as ferramentas necessárias para isso. Eu não posso me atrever a estudar a Bíblia se não tenho as ferramentas para isso. Pastor, mas então quer dizer que eu não posso estudar porque eu não tenho... Não, você pode estudar. Você deve estudar. Agora, prestando atenção no texto, no contexto, se é simbólico, se é literal, se tem explicação na história, se não tem. Tudo isso, em algum momento, sabendo que eu vou ter que pesquisar o grego, o hebraico, eu vou ter que dar uma olhada nisso, porque não tem como entender a Bíblia só no português, porque eu repito, ela é uma tradução. Então, para facilitar a minha compreensão, eu preciso fazer isso. O que não pode acontecer na sua mente aí, eu quero deixar isso claro para você no final da mensagem de hoje à noite, é o seguinte. Pastor, então eu não posso mais estudar a Bíblia. Pode e deve. Amém? Pode e deve. Estude mais a Bíblia. Agora, quando surgir dúvidas, quando surgir pontos obscuros, como o Wagner levantou aqui, um ponto que para ele ainda não está claro, o que tem que ser feito? Tem que se procurar alguém que entenda do assunto, o pastor, e perguntar para ele por que é assim, assado, e por que não é do outro jeito. Correto? Só uma colocação para mim está claro. Sim. Para mim está claríssimo, e não é só nesse verso, em todo o Apocalipse está claríssimo. Ok? Tem a tua visão. Revisando. Ok. Veja, deixa eu dizer uma coisa para vocês importante, amigos. Isso é uma coisa necessária de ser dita e importante. Estude, mas estude com ferramentas adequadas. Eu posso dar um exemplo final para você. Eu não posso querer arrumar o seu carro por 2 motivos. Primeiro, eu não sou mecânico. E segundo, eu não tenho ferramentas necessárias para isso. Imagina que você quebra o seu carro, a injeção eletrônica, quebra o carro, e aí você chega no mecânico, o mecânico diz assim, olha, eu tenho um martelo e tenho um alicate aqui. Você vai deixar o seu carro para esse indivíduo consertar, sim ou não? Vai ou não vai? Quem deixaria o seu carro aqui? Tem alguém? Olha, se você disser que vai deixar, eu acredito que você tenha muita fé. Porque eu não deixaria o meu carro. Um alicate e um martelo não resolvem o problema de injeção eletrônica. Agora, pegue isso e aplique para o estudo da Bíblia. O indivíduo, para estudar a Bíblia, precisa ter ferramentas para isso. Ferramentas. Usar as ferramentas. Não, eu vou estudar, mas é só eu e Deus aqui, oração, e o Espírito vai me falar e tal. Não vai dar certo. Não vai. Eu vou deixar claro. Não vai. Não se atreva a fazer isso. Você vai fazer bobagem. Vai ter problemas. Outra coisa importante. A igreja adventista não proíbe ninguém de estudar, incentiva todos a estudar, desde que tenham ferramentas para isso. Agora, o que a igreja faz? Isso precisa ficar claro para vocês. A igreja, ela tem suas convicções teológicas e doutrinais. A partir do momento que eu estudo alguma coisa e eu começo a questionar uma convicção teológica, uma doutrina da igreja, e eu não faço isso apenas para mim, eu faço isso publicamente, então a igreja lida comigo publicamente. Entenderam? É assim que a igreja funciona. Ah, mas eu acho que tem que ser o contrário, amigos. Eu posso achar outra coisa. Mas a igreja tem essa maneira, a igreja é organizada, e ela pensa assim e ela age assim. Então, sempre que surgir uma dúvida no seu coração, sempre que surgir alguma angústia no seu coração, algum tema, tal, procure o pastor, procure a liderança, estude. Olha, pastor, eu estudei, eu cheguei a essa conclusão, eu queria saber se isso tem fundamento, se isso está correto, o que o senhor acha, eu posso ir nessa direção? O pastor, o pastor Israel, ou outro pastor da associação, me coloca à disposição. A gente poderia explicar para você, dizendo, olha, está correto isso aqui, não, mas isso aqui talvez não seja o melhor, isso aqui não é o direcionado, correto? Então a gente tem que agir assim, ok? Eu termino citando para você uma situação que ocorreu anos atrás. Uma senhora, lá francesa, começou a dizer que era a nova Ellen White. O nome dela, Janine Sutron.
Sou a nova Ellen White. Deus está me dando visões. O Espírito Santo está falando comigo e está me mostrando coisas na Bíblia e fora da Bíblia que vão acontecer na igreja e tal, e tal, e tal. Desse jeito. O que a igreja fez? A igreja chamou ela e disse assim: Janine, vamos estudar juntos, vamos analisar. E começaram a fazer investigações. Pastor, eu não concordo com esse método. Então vamos ler João capítulo 4, verso 1. 1 João 4, 1. Texto final. E aí eu termino a história da Janine. 1 João 4, 1. O que diz aí? Você conhece esse texto, né? Olha o que a Bíblia manda você fazer e eu também. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes fazei o quê? Provai os espíritos se procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Quem é que manda a gente fazer a investigação das coisas à luz da Bíblia? Quem que manda? Quem que manda? A Bíblia. É a Bíblia. Não é o pastor, não é a igreja. Aí o que a igreja fez? A igreja chamou a Janine Sutron e começou a estudar com ela. O que constataram? Não há nada de novo no que ela está dizendo. Pelo contrário, ela está rejeitando coisas da Bíblia. Está rejeitando o próprio espírito de profecia de Ellen White. Está rejeitando algumas coisas já claramente indicadas na palavra de Deus. Não podemos aceitá-la como profetisa de Deus. Quem fez isso? Uma comissão de teólogos, de estudiosos do mundo todo se reuniram, e não foi uma vez, não foi duas, várias vezes. Então, a igreja, ela não condena ninguém por estudar, mas a gente precisa ter consciência do que estudamos. E uma última questão: quando a gente duvidar de alguma coisa da igreja, primeiro verifique o seguinte: é só eu que penso assim? É só meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio que pensa assim? É só a minha igreja que pensa assim? Ou tem mais pessoas pensando assim em todo o mundo, em todo o planeta? O que a igreja tem a dizer sobre isso? Já foi estudado esse assunto no passado? Porque muita gente acha que está descobrindo a nova luz, e tudo que estão dizendo já foi dito há 200 anos atrás, e acham que estão descobrindo novas verdades. Isso também acontece às vezes, né? Então, outra coisa que nós temos que pensar: eu vou pensar que eu comecei a estudar há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, ou eu, por exemplo, fiz teologia há 6 anos atrás, então eu estou há 6 anos no ministério, mais teologia 10 anos, eu estou estudando há 10 anos, o que eu descobri em 10 anos vai contra tudo que a igreja descobriu em 180, então quer dizer que eu estou certo e a igreja está errada. É 1 contra 1 milhão. Amigos, nós temos que ter consciência, nós temos que ter lógica, nós temos que ter mente clara, desanuviada para isso. A gente tem que pensar, certo? Essas coisas são importantes. Termino dizendo a você: estude a Bíblia, ore mais, busque conhecimento de Deus, poder de Deus, discernimento de Deus, sabedoria de Deus, e use as ferramentas sinceras. Seja sincero. Deus sempre revela as suas verdades para os seus servos sinceros. Amém? Para os sinceros. E todos nós aqui somos sinceros. Então busque a Deus. E se houver alguma dúvida, procure o pastor, procure a associação, procure a liderança. Não embarque em qualquer coisa que está sendo dita por aí, ou que poderá ser dita no futuro por alguém. Certo? Não acredite em tudo que reluz, nem tudo que reluz é ouro. Provai os espíritos, porque muitos falsos profetas têm saído por aí. Pensem nisso. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Vamos colocar de pé.